Sejam bem-vindos ao Experimento, o podcast que junta dois mundos improváveis, o mundo de branding com o mundo de growth, né? Mundos que podem ser amigos da gente. Super! Gente, o negócio é o seguinte, ele chama o Experimento porque a gente está testando vários formatos aqui de conteúdos. Então você que está nos assistindo ou nos ouvindo, você precisa contar pra gente o que você gostou, o que você não gostou, dar uns feedbacks pra gente ir calibrando e fazer a segunda temporada, se a gente for fazer também. Não tem obrigação nenhuma de... Se converter, a gente faz. Isso, bora. Vira cliente e a gente faz a segunda temporada. Lembrando disso, esse podcast é um oferecimento de... Ah, verdade. Um oferecimento do GLA, do Merlin e da Purple Metrics. Bom. Beleza? No final a gente faz um jabazinho pra vocês. E aí, tenho aqui, como sempre, comigo a Gutinha, minha amiga desde quando ela não era famosa, pra a gente responder uma questão, Guta, agora um pouco mais filosófica. Então agora é um papo cabeça, mais formato cabeça. do episódio. Exato. O negócio é o seguinte, quando a gente vai ver os conceitos, os fundamentos e tal de branding, tem todo um negócio da marca ter um propósito, um porquê, uma transformação, periri, pororó. E assim, toda marca precisa ter um propósito? Tipo, não pode ser, cara, eu quero ir lá, crescer um negócio, ganhar dinheiro e tá tudo certo, bom pra todo mundo? Então, vamos lá, tem 20 minutos pra responder. Cara, eu acho que essa coisa do propósito começou com aquela ideia do Golden Circle, que é aquele vídeo do Simon Sinek, chamado Golden Circle, que todo mundo já viu 1000 vezes, que se você conta o porquê, as pessoas se engajam, né? Ele contava... Entendem mais fácil também. Você se engaja numa ideia, entende? Então ele contava o exemplo da Apple, que não vende computadores, ela desafia o status quo, e aí com isso você consegue vender carro, o que você quiser, né? Não precisa ser necessariamente computador. Então, isso ressoou muito com uma geração, que é os millennials, que é a nossa geração. Que é a galera que meio nômade digital, formatos híbridos de escritório, e eu quero trabalhar com uma coisa que eu amo. E aí, isso virou todas as empresas. Eu julguei agora o prêmio do BDA, o Brazil Design Award, que é tipo o principal prêmio de branding. Cara, foram 221 inscrições que eu tive que julgar. E tinha assim, a gente vai humanizar os carpetes, sabe? Então... Tá, continua, depois eu chilico. Então assim, eu comecei a ficar com preguiça desses propósitos, porque outro dia até filmei agora na estrada que eu peguei, que era a gente abre caminhos, sei lá, o propósito da estrada, sabe? Só faz uma estrada, na moral. Só não tem uns buracos, tá tudo show de bola. Então, eu acho que assim, e aí quando eu vejo o comportamento da geração Z, eu acho que os consumidores, eles estão querendo que as empresas... Essa discussão vai um pouco mais longe. Você tem, o neoliberalismo, ele... Vai longe mesmo, vamos lá. Vai longe. Ele terceiriza para o governo os problemas da sociedade. Terceiriza não, ele fala, o problema da sociedade, quem resolve é o governo. Me entrega pessoas com educação, né, tipo assim, que saibam raciocínio lógico, me entrega segurança, e deixa que eu faça, que eu toco o meu negócio. E eu te pago imposto, eu te remunero para você resolver os problemas da sociedade. E aí o governo não é totalmente muito bem sucedido, né? Assim, 100% de sucesso? Não é 100% de sucesso. E aí as empresas começaram, e aí a sociedade começou a falar, bonitão, mas você também é responsável pela sociedade. Você é uma potência econômica, então você também tem que resolver. E aí começa a cobrar as empresas por diversidade, por não cagar com o meio ambiente, não ter assédio, tararararararara. Então eu acho que essa ideia do propósito está começando a virar faz sua parte. Talvez o parabéns por fazer o mínimo, né? Parabéns por fazer o mínimo. E aí não precisa fazer campanha na TV, não. Só não caga as coisas. Então eu tô achando que os consumidores, o que é o mais evoluído em termos de propósito e ESG que eu tenho visto? É a empresa fazer, porque ela considera que é a função dela, que é a função dela na sociedade. Não sei como falar para as pessoas, não sei como do tipo... As pessoas acabam ficando sabendo no PR, no influenciador, no jeito que você pauta a sociedade, que você conversa, mas não é na propaganda. E é menos na frase do propósito e mais no você, de fato, fazer um negócio que tem. Aí, só que traz resultado?
Difícil responder essa pergunta. Posso falar um negócio? Vai. Por exemplo, eu acho que o grande problema, antes até do resultado, vamos falar do potencial resultado positivo, que eu acho que sim, de modo geral, talvez para atrair talento, talvez para identificar com o consumidor, enfim, não talvez do carpete, mas de outras coisas. Só que eu acho que o grande problema de você ter esse statement bonito do seu propósito e tal, é que se você tá cagando regra e tá cacarejando e tá falando, as pessoas vão olhar para isso. E se elas olham para isso, pode ser que você falhe. Sim. Falhe, né? E se você falhar, aí você vai ser cobrado. Ah. E aí, para mim é o grande problema de você... Nem tô falando que você não deva ter o propósito, mas... Então, se for para ter, que tem um negócio muito coerente com o que você está disposto a fazer, inclusive muitas vezes abrir mão do resultado a curto prazo em prol daqueles seus princípios e tal, porque senão, se você é pego nessa contradição, puta, aí eu acho que é 10 passos para trás, sabe? Eu acho que são muito poucas as empresas que elas de fato conseguem, com o seu modelo de negócio, endereçar um problema social. Em geral é uma dor de consumo. Preciso medir branding, preciso integrar uns negócios aqui, preciso... Você consegue descendo o nível naquela metodologia lá que vai fazendo os porquê. Tá, porque medir branding, porque no fim as marcas precisam se conectar com os consumidores, sei lá. Sim, mas aí começa a entrar num território tão abstrato que você não está resolvendo isso com o teu produto. Então, eu gosto quando as marcas elas ficam no nível, por exemplo, eu defini que o do Purple, isso não é nem estruturado na empresa, é só na minha cabeça. É levar a ciência para o marketing. Eu acho que o marketing precisa ser mais científico, eu acho que essa pode ser a minha contribuição. Tá bom. Minha, Guta, para o mundo, fazer um negócio que levar um pouquinho mais de ciência, uma disciplina que precisa de ciência e aí ela vai parar de gerir recursos. Agora, é um propósito? Difícil dizer assim, porque faz diferença para o mundo? Faz, é uma coisa que não existia antes. Mas assim, dos grandes problemas da humanidade, Esse não tá tá no top 10. Não tá no top 10. Top 5, pelo menos. Mas é a minha contribuição, é o que eu sei fazer, é como eu consigo contribuir. Então, sei. Quando você fala disso, o GLA em si, como empresa de educação, ele naturalmente tem um impacto muito mais razoável assim, na vida das pessoas. Porque elas aprendem. Ela evolui na carreira. Ela evolui na carreira, ela ganha mais, ela ajuda o outro, ela conhece alguém muito interessante, ela faz negócio. Então, acho que aqui no GLA até dá para ter um propósito mais interessante daquele modelo bem mais... Sim, manifesto. Bem mais bonito mesmo, sexy e tal. Lá do Merli foi interessante, porque quando a gente... O que eu fiz? A gente fez uma versão bem tosca lá do produto, botou na mão de um tanto de gente, porque, por natureza, ele faz um tanto de coisa. Aí a gente falou assim, deixa eu ver quais casos de uso as pessoas que mais estão usando e usando melhor estão fazendo, porque a gente vai endereçar eles ali. Só que a gente viu que, tipo assim, tinha um cara que estava usando muito bem para gerar lead. Tinha um outro cara que estava usando muito bem para resolver um pepino do esporte. Teve outro não sei o quê. Aí o que a gente sacou, que a gente ajudava de verdade, e aí que zero mudança no mundo, mas eu ajudava o cara que queria fazer as coisas, tá? Ele estava afim de trabalhar, de gerar resultado e tudo mais, mas ele dependia de uma área de tecnologia, porque ele precisava, enfim, fazer alguma coisa lá. A independência do Isso, que é dar autonomia para o gambiarreiro, exatamente. E isso é o suficiente para o cara, hoje, para o nosso público, bater o olho e falar assim, pô, esse é exatamente o problema que eu tenho, aparentemente é o que eles estão resolvendo, me interessei. Qual que é o problema? Alguma hora você vai entrar numa crise. Você. Na física de que você está gastando seu tempo e o seu tempo de vida útil para ajudar o gambiarra. Você não acha que a gente vai entrar? Eu acho que eu vou entrar em crise. Eu não acho, porque aí eu sou extremamente pragmático nesse sentido de essa empresa é um meio para eu ficar rico. Então, o propósito ele voltou pro dinheiro. Não, tudo bem. É o meu pessoal. Mas é por isso que eu não tenho a crise. Por quê? Porque no meio do caminho eu acho que dá para ajudar um tanto de gente, um tanto de empresa, um tanto de gente e tal, mas assim, cara, eu vivo bem com esse negócio. E a gente não fica cagando regra que a gente quer
disruptar o mercado simplificar o tarará, e não sei o que, sei lá, a gente quer ajudar os caras a depender menos de desenvolvedor e tal. É isso, assim. Então, aí eu não sei se isso se serve como propósito, essa minha frase, ou ela é meio... A patrulha do branding vai passar e falar... ou ela é utilitarista demais e aí não serve, então, entendeu? É quase uma visão, né? Como se fosse menor, assim, tipo, uma coisa que você quer resolver. Eu quero resolver o problema de algumas pessoas que estão dispostas a pagar, é só isso. É isso, né? É muito ruim, eu sou tipo Agora, um péssimo quando você marqueteiro. chega no motivo geral da história, é no fato gerar lucro, né? Que eu acho que acaba sendo a função da maioria das empresas. Então, a função da maioria das empresas é gerar lucro. Aí, tem umas que falam, não, a minha função é outra, é para a sociedade. Tipo, mas são muito poucas, a Patagônia, entendeu? Tem meia dúzia de empresas que você consegue, nos dedos, citar. A maioria fala, o meu objetivo é gerar dinheiro e se eu conseguir melhorar alguma coisa no caminho, melhor. É só que ela não fala do dinheiro, né? É essa que é a hipocrisia do negócio, né? Não fala. Não fala, mas também não finge que é outra coisa, né? Então, por exemplo, agora a Unilever o novo CEO falou que não precisa mais ter propósito. Ela falou que não precisa de propósito para vender maionese. Alguma frase assim, eu tô refraseando de um jeito... Eu só ouvi a parada, mas é isso. Eu achei bem corajoso. É porque inclusive. primeiro eles falaram que toda marca da Unilever ia ter um propósito. Aí começou com a Dove, autoestima e tal. Uhum. Só que, cara, o quanto que um desodorante de fato te dá autoestima? A pessoa da Dove vai vir me bater e provavelmente me contar que dá. E eles fizeram muita coisa, né? Então eles externalizaram o propósito. Que nem você vai e paga o imposto pro governo, você vai e paga a ONG para fazer o negócio da autoestima. De fato melhorou a autoestima de algumas pessoas? Eu acredito que sim. Ah, mas aí, não, agora você não vai apanhar sozinho, não. Vamos apanhar junto, então. Não, eu acho que de fato melhorou. Sim, mas não através do produto. A pessoa tomar um banho e se sentir não fedendo e cheirosa vai melhorar a autoestima. Total. Pode ser com qualquer sabonete que vai chegar da no mesmo lugar. categoria, Exato. Mas eu entendo que como mensagem é muito legal. Como mensagem é muito legal. Eu acho que não é esse o ponto que nós estamos criticando. Mas tem uma distância entre um sabonete e o desodorante, negócio, talvez. o desodorante. Agora, tem total a distância. Agora, você pode pegar esse budget de marketing, de mídia, e tacar-lhe campanha, falando qualquer coisa. Ou você pode pegar esse orçamento e falar assim, eu vou pegar uma ONG, umas meninas que estão na adolescência e fazer uma mensagem que ressoa de uma forma positiva para o mundo. É mais legal, talvez. Não, é mais legal e é uma história mais bem contada, inclusive talvez muito mais marcante do que... Mas ainda é um sabonete, né? Exato. Entendeu? Então, acho que assim, toda marca precisa de um propósito, Eu acho que tem empreendedoras que precisam de propósito e empreendedores que não precisam. Então vamos melhorar. Será que não é só uma história boa para contar para você conseguir amarrar os elementos marqueteiros do negócio? Talvez o propósito foi um novo arquétipo de história que apareceu. Olha, você tem o humor, você tem o romance, você tem o nananã, e você tem o propósito. Que é uma narrativa de, olha, estamos todos juntos aqui. E funcionou, como era uma coisa talvez nova, ela funcionou. Aí todo mundo meio que cansou, porque não dá para humanizar o carpete. Então, que ele não é um humano, eu juro, eu vi um objeto inanimado cujo propósito era humanizar. O negócio. Eu não vou falar, quando eu parar de gravar eu te conto o que era. Tá. Mas, tipo assim, como assim? Não dá. É muita forçação, né? Então, talvez a gente tenha achado um formato novo de narrativa. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que essa narrativa ter sido tão usada teve um impacto no consumidor. Não, aí é que tá. Que espera uma posição das empresas. Isso, e aí que você pode gerar muita gente que gosta da mensagem e ressoa com aquilo e, consequentemente, consome mais os produtos. Eu acredito nisso, eu acredito nesse... Você acha que vende? Eu acho que, no mínimo, marca a cabeça das pessoas e aí na hora que ela chega lá no mercado, ela, tipo, naquele momento de, sei lá, velho, não vou pensar muito, e aí pega o negócio. Eu acho que é isso que acontece. Ou, no mínimo, quando a gente fala de educação, cara, se você viu alguma coisa ali, você já está familiarizado, você gosta e gera mais credibilidade para você, e aí... Se antes você ia pensar 3 vezes antes de comprar, agora você só pensa uma, entendeu? Agora isso entra num outro ponto, que foi até um vídeo que eu fiz de TikTok há muito tempo, que viralizou na época, agora eu lembrei dele. As empresas têm objetivo de lucro. Tipo, a nossa sociedade ainda funciona de um jeito capitalista, que as instituições, elas lucram. É esse o objetivo.
E aí você está pegando uma instituição cujo objetivo é lucro, que tem um board que, em geral, não é feito de grupos minorizados, é feito de... definindo um propósito que talvez venda mais para essa empresa. Mas com o que vai ficar o dinheiro, no fim das contas? É foda, né? Você pensar isso também. Se isso é um hack de venda, assim, sabe? De mensagem que fixa. Então, é porque esse é o ponto. Eu acho que assim, no fim do dia eu ainda acho que é um hack de venda. Que pode é um hack ter, de fixar a mensagem na cabeça das pessoas. que pode ter os efeitos positivos. Porque aí se você vê lá no Unilever, tadinho do Unilever, não tem nada contra o Unilever, eu trabalhei lá, inclusive, bem legal. Eu gosto da Unilever e eu acho que eles de fato mudaram a autoestima de pessoas. Mas o meu ponto é, eles provavelmente, por causa dessa missão, e aí tanto por acreditar, dois, para não cair em contradição, de fato investem grana em vários projetos que são coerentes com essa mensagem. Exato. Isso eu acho muito bom. Mas eu ainda acho, cara, é uma história legal e histórias legais vendem. E aí eu acho que é por isso. E aí fica mais na cabeça. É isso, eu não acho que as pessoas vão comprar mais uma Eu não coisa. acho que... Eu trabalhei uma vez com uma marca que ela lutava contra a obesidade infantil. Tá. E aí eu lembro no terceiro ano que eu estava fazendo o planejamento da campanha, eu lembro de virar pro meu chefe na época. Falar assim, cara, eu tenho certeza que a gente não emagreceu uma criança. Não tirou uma criança do grupo de risco. E a gente tá aqui no pacatacatacatá do pipipipopopó de campanha de sei lá o quê. E eu fiquei nessa crise lá, tem 7 anos essa história, sei lá. E aí depois eu também cheguei na conclusão, porque na mesma época eu estava fazendo coisa de cerveja. De cigarro. Não, era cerveja. E era uma época de muita objetificação das mulheres na campanha de cerveja. Que até depois foi o que foi proibido. Tipo, nas publicidades de proibido, TV. Acho que em TV algumas coisas assim. E eu lembro que a mulher Restrito, pelo que menos, fazia, ela estava de biquíni e ela era um objeto. Então ela ia e vinha, porque ela era uma coisa. Ela podia ser trocada por um bolo de chocolate, por uma garrafa de cerveja, qualquer coisa, ela era uma coisa. E aí eu consegui convencer lá, aí ela tá vestida, então ela começou a usar roupas, não um biquíni, e ela virou um personagem, ela deixou de ser um objeto. E eu acho que de fato isso muda a forma como as mulheres se veem. Então eu acho que a comunicação ela tem um papel de pautar as discussões da sociedade e de representatividade, etc, etc, etc. Então acho que tem uma função. Tem, mas aí talvez a grande pergunta é, você como empresa quer de fato comprar a briga? Porque, de novo, o problema, acho que o grande problema, sei lá se as pessoas estão entendendo o que eu estou falando aqui. Acho que estão, mas esse formato é meio doido mesmo. Eu acho que o grande problema das marcas escolherem essas narrativas ou propósitos e tal é ser da boca para fora e não sustentar o negócio. Total. Porque aí você entra num problema muito grande de incentivos de curto prazo, de longo prazo, de o filosófico ou o ideológico contra o financeiro do trimestre e tudo mais. Então, eu acho que na dúvida, se você não tem exatamente confiança do caminho que você quer levar... Acho outra história. Cara, conta uma história legal, que funciona bem, mas que não está prometendo mundos e fundos, porque a chance de você tomar uma ré aí, eu acho grande, assim. Eu acho que o propósito, ele ressoa porque ele toca no emocional. Eu acho que quando você toca no emocional, você se conecta, mas não precisa ser pelo propósito, pelo porquê. Sabe? Boas histórias e bichinhos e coisinhas assim, eles se conectam com as pessoas, sabe? É muito difícil essa conversa que nós estamos tendo. Vamos encerrar então e vamos pro próximo. Não, será que não cabe mais uma pergunta final? Acho que não tem mais o que perguntar. Será? A gente rodou. Conclusão. Faz o que quiser da sua vida e... Mas se você não tem um propósito, não sofre. Isso, tá bom. Eu acho que essa é a mensagem. Eu acho que assim, você criar uma boa história para vender é muito importante. Se a empresa não tem propósito e você está no marketing, não cria um propósito no marketing. Isso aí, ó, pronto. Não tá sofre, bom. Cria uma boa história. Se a sua empresa tem um propósito, fica feliz, porque que bom. Ou no mínimo seja... Eu não sei se tem que ficar feliz só porque tem propósito, não. Porque se ele não for coerente com o que está acontecendo no dia a dia, aí você pega e sai da empresa. Não. De ter de verdade. Entendi. De Patagônia existir style. um propósito ali, tá. Talvez a mensagem final
não precisa, tipo assim, não entre no jogo achando que ou eu tenho que ter o negócio mais lindo do mundo ou não vai funcionar. E também não precisa gastar 25 reuniões para chegar nessa frase. Propósito, em geral, ele está na cultura ou no produto. Eu acho difícil você começar a empresa sabendo o propósito. Em geral, ele aparece. Ele se revela. O nosso é um pouco isso mesmo, assim. A maioria. E aí tá cada vez mais caminhando muito mais pro lance de, cara, a gente quer dar eficiência, autonomia. É isso, vamos assumir também o que é sobre o quê, né? É sobre isso. E pra mim, pelo menos, assim, como empreendedor, eu tenho zero crise. Eu tô bem resolvido enquanto as minhas coisas. Muito bom. Encerre. Então vamos encerrar, porque a gente tem outro papo profundo. Menos profundo que esse. Esse aqui foi bem profundo. Esse o foi meu vai ser menos ali, mas tudo bem. Então, peraí. Jabá? Jabá? Você encerra e você faz o jabá, eu também. Então eu faço jabá primeiro. Faz jabá primeiro e eu encerro. Então vai lá. Gente, Purple Metrics é um software para medir branding. Como é que as medir o propósito. Medir o propósito, não é para medir o propósito. É para saber como que as pessoas estão se sentindo com relação à sua marca. E se você tem um propósito até, a gente pode tentar descobrir se faz alguma coisa. Ah, verdade. Se isso está chegando às pessoas, se elas estão comprando a coisa, exato. Como que elas pretendem se comportar e os atributos da marca. E aí o legal é que isso acontece de forma recorrente e automática, através da nossa metodologia e algoritmos. Então você entra no painel e você vê os dados semana a semana. E aí, para contratar, você vai no site do Purple, purplemetrics.com.br e clica em falar com o especialista. Boa. Jabazão, GLA e Merlin. O GLA é uma plataforma e comunidade de growth. Então, se você quer se desenvolver tanto na carreira, são duas grandes personas, né? Então, se você quer desenvolver a sua carreira, você vai lá, assina, é baratíssimo, é ridículo, na verdade, é mais barato. Vê se cola essa história, eu tô falando assim, é muito mais barato que aquele curso ruim do infoprodutor meia boca que você comprou. Não é bom falar isso publicamente, não é? Eu acho que você não precisa. Tá bom, mas eu já falei, esse pode ficar, não tem problema, só não vou repetir então. Porque as pessoas às vezes elas... Mas você acha que é seu concorrente de fato? Pode deixar, tá? Não precisa cortar nada não. Vamos, que é uma filosofia aqui. O problema é que as pessoas, a gente não faz promessa tão agressiva quanto os infoprodutor. Que trabalha na ansiedade. Porque você vai virar multimilionário. Vai acabar agora. Não, cara, você vai ter um bom desenvolvimento, vai conhecer boas pessoas, tem muito recurso. Agora, se não quiser fazer nada, beleza, não vai ter transformação. Mas então a gente escolheu uma linha menos agressiva, agora falando sério. Escolheu uma linha de menos promessas ultra transformadoras. Mas é mais mais fundamentos no produto, talvez, né? Não, eu acho que dá para... Existem muitas transformações, mas a gente não usa aquele copy pesadão. Eu acho que essa é essa história. Bom, tudo bem. Então você conhece o GLA. E se você tem uma empresa e você quer usar do nosso conhecimento aqui para achar as oportunidades, alavancas, aí a gente tem o GLA Empresas, onde a gente desenvolve a sua liderança e o seu time e também ajuda com diagnóstico, ajuda a desenhar um plano de ação, ajuda a dar uma direção ali nessa jornada. E para a gente finalizar, tem o Merlin, que é o nosso SaaS, nosso software, já falei um pouquinho dele aqui, é a caixa de ferramentas para ajudar todo profissional de marketing, growth, vendas, produto, a gerar mais resultado, com mais autonomia, sem depender tanto de desenvolvedor e de outras pessoas. Beleza? Então, dê o feedback para a gente desse episódio aqui. Comenta aí no YouTube, no Instagram, no TikTok e tudo mais, porque a gente quer ver se a gente filosofa mais sobre outros assuntos também, certo? Ou se a gente vai para uma coisa mais prática. Ou mais prática. Tá bom? Valeu e até a próxima. Obrigada, gente. Beijo.